Aí eu peguei com base essa música infantil e joguei ela no refrão, né? Certo. E ali eu comecei a criar. Criei um beat na pegada de trap com reggae. Ficou mó legal. Aí a galera do chat me inspirava na letra. E ali a gente construiu uma música inteira e o Moraes estava nessa live, né? Com o perfil da Trindade. Falar que a gente até mesmo não é um cristão, sabe? Isso, de certa forma, machuca, né? De certa forma, deixa a gente um tanto quanto desanimado para continuar. Mas não tira a minha certeza. E o que eu mais peço, assim, é que abrace a gente, entende? Abraça o nosso movimento. Eu espero, se porventura acontecer alguma coisa, eu sei para onde eu posso recorrer. Sim. Eu sei para onde eu posso achar o meu socorro, achar meu ponto de paz. Quando olha muito pro que está acontecendo muito na terra, o que está sendo terreno. Sendo que é sempre ensinado em pregações que Deus age no sobrenatural. Se Deus age no sobrenatural, então por que está focado em coisas naturais? Salve, salve galera, aqui quem fala sou eu, Márcio Ataque, mais um episódio do nosso KingCast, com o nosso convidado, 2 metros. Salve, salve rapaziada, satisfação estar aqui, tamo junto, Ataque, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Kings, vamos trocar ideia. 2 metros, é o seguinte, antes de começar, eu vou te dar um presente, na verdade 2 presentes. Ó. Rapaz! Se quiser colocar aqui em cima, ó, Irmão, pra você abrir a caixinha, e eu tenho mais um, né? Vamos ver o que tem nessa caixa. Vamos ver. Vamos lá. Irmão. Isso aí foi difícil Kings é sonho, viu, mano? Eu vou falar um bagulho pra você, mano. Kings é sonho, mano. Sonho de moleque. Aí tem acho que é um conjunto que chama Milionários, que é uma nova coleção da Kings. Você é louco. Não sei se você vai curtir. Irmão, que é isso? Aí, ó. Rapaz, tá bonito, hein? Primeiro a gente, como fala, vamos qualquer massagear a carne. Tá bonito, mano. Bonito, mano. E eu tenho esse aqui também, ó, que é um outro presente também, que eu acho que tem mais a ver, assim, com você. Deixa eu guardar aqui. Presta essas peças aqui, eu vou pedir pro pessoal guardar ali. Mano, você é louco, mano. Produção. Nossa! E aí, será que serve o... Deixa eu ver. Mano. Esse é um 4344. 4344. Deve servir, sim. É isso aí? Com certeza, deve servir. Que número você calça? Eu calço 44. Ixi. Calma que a gente vai dar um jeito nisso aí. Não, vamos dar um jeito. Mas esse é 4344, a gente já vê lá. Senão qualquer coisa a gente já troca ali. Mas é fino, viu? É fino. Mas é fino. Valeu. 2 metros, então vamos começar aqui, ó. Primeiro, por que 2 metros? Uhum. E, sei lá, se apresenta, fala de onde que você é. Primeiro, antes de tudo, é uma satisfação enorme estar aqui, junto com você, claro, Taki, toda a rapaziada da Kings. A gente acabou de conhecer o Dom Cezão ali embaixo. Pô, basicamente um dos caras assim que lá atrás foi um dos grandes nomes do rap, com certeza. E ainda é, claro, uma referência no rap em si. Mano, eu basicamente só sou um moleque de BH, tranquilinho certo. Na minha, sem muita, vamos colocar assim, sem muita coisa na história pra contar, mas apenas um moleque que sonhou em viver com a música, no geral, mas acabou que Deus me levou pro caminho do rap e do trap, me colocou pra evangelizar pessoas. Boa. Né? E o nome 2 metros veio da escola, né? Basicamente meu nome é Gustavo, e o nome 2 metros veio da escola porque no último ano do ensino médio eu já era o mais alto da sala. Aí os moleques ficavam meio que profetizando, né? Uhum. Tipo, jogando, nossa, isso daí vai chegar nos 2 metros facinho. Isso daí vai chegar lá. Aí começaram a me chamar de 2 metros. Eu guardei esse nome pra mim. E isso virou o meu pseudônimo, né? Virou o nome artístico. E é por causa exatamente disso. E também pelo fato de eu ter, sim, chegado aos 2 metros de altura. Por mais que de longe assim não pareça, por causa da magreza e tudo mais. Mas eu realmente cheguei aos 2 metros de altura e falei, pô, não. Então nada melhor do que fazer um nome, do que deixar um nome que faz jus a isso. Certo. Que é 2 metros. 2 metros, como que você se vê hoje, você ser hoje uma das maiores referências da música do rap gospel? Vamos falar do rap gospel, né? Ou da música gospel, assim.
como é que você se vê hoje, né, nessa evolução da música gospel e você hoje ser como fala, um dos revolucionários da música gospel na atualidade de hoje? Cara, pra mim, sinceramente falando, é uma gigantesca responsabilidade. Até porque você tá mexendo em uma área super séria, sabe? Porque a gente entende como é o meio gospel, o meio cristão, de inúmeras doutrinas, inúmeras regras, inúmeras restrições, né? E ser ousado dentro desse meio, ser ousado a ponto de colocar um estilo diferente de música, um estilo diferente de roupa, mas sem que perca a essência daquilo que é o evangelho, é uma responsabilidade gigantesca. A gente pode ter como exemplo aí o Thales Roberto, que veio com o punk, o rock, o groove junto ali, que na época eram ritmos assim muito hostilizados assim dentro da igreja, e ele foi ganhando esse espaço ali dentro. A gente tem também Al Cubo, DJ Alpice, Pregador Lu, com ritmos totalmente hostilizados também dentro da igreja, que se tornaram referência hoje em dia. Então, eu sinto que é uma gigantesca responsabilidade estar atuando dentro do meio cristão, mas de uma forma ousada e diferente, porém sem perder a essência. Sem perder a essência, boa. Você falou uma coisa muito interessante, né, sobre a questão do Thales Roberto, assim, né, que é um cara também que é de BH, Sim. que também, na minha visão, eu acho que chegou um momento que ele cresceu muito e ele perdeu um pouco a essência, né? Assim, antigamente você perdia um pouco a sua essência, que eu falo assim, quando você perder, é quando você, tipo, se perde nesse mundo e esquece de que você se colocou como um evangelista e se coloca como uma artista, tipo, soberba, né? Sim, e sim. aí, antigamente você poderia ser esse artista soberbo porque não tinha internet. Então as pessoas só sabiam se você era um cara soberbo quando as pessoas te encontravam ou contratavam o seu show. Como é que você consegue lidar assim com a internet hoje e você vê a mesma situação que, tipo, que aconteceu com o Thales não acontecer com o 2 metros? Cara, é aquela coisa, né? É o que a nossa mãe ensina. Há muitas coisas que você vai ver na sua vida que é pra você aprender a não fazer. Então, desde moleque eu sempre fui muito atencioso quanto ao caráter, quanto à minha conduta, mesmo entendendo por ter nascido na dificuldade, ter nascido num momento complicado, a ponto de, tipo assim, olhar pra minha história, olhar pra minha família, mudar 35 vezes de casa por estadia, não era nem por aluguel, é por estadia, 35 vezes de casa para ter um teto, ter onde morar, e assim depois, com o tempo, conseguir uma casa de aluguel, passar para uma casa própria para morar. E eu entendo que toda a história das pessoas que vieram da dificuldade mostram para elas que não é necessário que ela seja altiva. Não é necessário que ela seja egoísta, até porque o tempo forjou ela para ela ser humilde. Toda a vida dela forjou ela para ser humilde. E conhecendo várias pessoas que se tornaram altivas por causa de um planejamento artístico, por causa de uma vida artística, isso aí me leva a pensar que não faz sentido a pessoa querer ser uma artista. Se a essência do artista é a humildade, a essência do artista, a essência da sua arte é a humildade, de entender que, mesmo em dificuldade, ele consegue criar arte. Mesmo em momento complicado, ele consegue criar arte. E no momento bom, no momento vago, no momento de bonança, ele também consegue criar arte. Isso é a humildade do artista. É não se colocar como, não, pô, sou fera mesmo, independente do momento e tal, eu sou fera, eu sou eu e tal. Não, não é isso. É entender que, independente de tudo, a arte dele vai expressar o que ele é. E ela tem que expressar humildade. Ela tem que expressar simplicidade, ela tem que expressar um bom caráter. Então eu prezo muito por isso desde criança. E você consegue hoje falar assim, cara, eu vivo da minha arte ou você vive da sua fé? Mano, eu posso dizer que a minha fé me faz viver pela minha arte, sabe? Eu consigo fazer essa junção. Como eu já disse agora há pouco, sem perder a essência, claro, mas eu consigo fazer essa junção e entender que a partir da minha fé eu consigo criar a minha arte e viver dela. O 2 metros. É uma coisa engraçada, assim, né? Que tem muita gente que conhece a sua música. Eu mesmo não conhecia.
Então, na verdade, a primeira vez que eu ouvi a sua música foi meus filhos que me mostraram. Eu tenho um moleque de 5 anos e uma menina de 7 anos. Né? Então, ela chegou e mostrou pra mim. Eles cantavam a música, então eles iam pra casa da avó deles, e quando ela voltava, eu ia cantando essa música e colocava o clipe, que eu vi até o clipe com o Tom Carf. Sim. Me fala, essa música ela já existia antes ou com o Tom, ela já existia já com o Tom Carf? Mano, esse projeto do Tom Carf, né, que é o Pontes, né? Eu acho que você deve ter visto o clipe do projeto Pontes, que sou eu e mais 3 pessoas na música. Isso. Esse projeto, mano, já estava no coração do Tom há muito tempo. Mas essa música ainda não. Ele estava à procura de pessoas desse meio, sabe? Do meio cristão, para participar de canções com ele. E até gerou polêmica. O pessoal aí que ouvia de fora achava que a gente era do secular e tudo mais. Achava que a gente era os funkeiros, como costumava chamar a gente. Mas aí, com o tempo, eles foram entendendo que a gente era do meio cristão, era do meio gospel, e foi compreendendo o nosso som. Aí eu recebi a ligação do Porpeta, que é o meu empresário agora, que também é o empresário e produtor do Tocaf. Certo. Me ligou falando, ô gato, aqui, o Tom tá com um projetaço aqui e queria a sua participação. Mas ainda não tinha música. Só tinha um beat. Aí, beleza, tá bom, tudo certo, eu participo, mas e a música? Como vai ser? Tem alguma guia? Ele, não, a gente só tem um beat. Beleza, aí eu esperei um tempinho, aí o Tom conseguiu um refrão. Que é, se Deus é por mim, que será contra mim? Aí, beleza. Ali eu já consegui ter uma inspiração e a gente conseguiu fazer o som. Nisso que eu já fiz o som e mandei pra eles, né? Nisso que eu já fiz a minha parte e mandei pra eles. Eles falaram, não, então semana que vem a gente já vem aqui pra gravar. E foi quando eu vim pra cá, pra São Paulo, e tive a honra de conhecer o Tom, conheci o próprio Porpeta, assim, pessoalmente, né? E troquei uma baita ideia. E ali o projeto foi feito. E ficou muito da hora, de verdade. Caramba, cara. E assim... E quando você... Mas essa música é do Atos 2... É com a participação do Tom Carf? Não. Ou Atos 2, que é a música... Essa música não tem nada a ver com Atos 2? Atos 2 foi quando eu conheci o Moraes, mano. Que te fez essa ponte entre eu e você, entre eu e a Kings também, e toda a galera. Mano, o Moraes, ele é um cara, assim, que eu vou dizer de verdade, ele é uma benção na minha vida, mano. Ele é uma benção na minha vida. Ele me descobriu, vamos ser sinceros assim, ele me descobriu numa live, eu estava criando a minha acho que era a minha 5ª música, chamada Rei Davi, e eu tava fazendo essa música na live, criando o beat ali e tudo mais, e pedi a galera do chat para me ajudar na letra, né, porque eu já tinha pensado no refrão e tudo mais, que era com base da música infantil, se o Espírito de Deus se manda em mim, eu danço como o Rei Davi. Aí eu peguei com base essa música infantil e joguei ela no refrão, né? Certo. E ali eu comecei a criamos um beat na pegada de trap com reggae, ficou mó legal. Aí a galera do chat me inspirava na letra. E ali a gente construiu a música inteira e o Moraes estava nessa live, né? Com o perfil da Trindade, que é a produtora que também tá junto com a gente. Aí ele falou, mano, vem pra São Paulo, vamos gravar um clipe aqui junto com a Trindade. Eu falei, pô, claro, porque eu já vinha acompanhando a Trindade por um tempo, vendo os moleques que estavam lá e tudo mais, crescendo. E você era independente ainda. Eu era independente. Aí, beleza. Fui pra São Paulo e ali a gente criou a música Atos 2. Criamos a música, era pra ser somente eu e o Big Asher, mas aí o Xizo, que também faz parte dessa música, ele tava com a gente no estúdio, aí a gente sentiu que tava faltando alguma coisa. Chamamos o Xizo, fizemos a canção e assim no outro dia a gente já gravou o clipe. E hoje a gente conta com mais de 15 milhões de visualizações no clipe aí, graças a Deus. Mas o que você acha assim? Você acha que o 2 metros solo é um trabalho diferente de fazer uma composição... Acabou se formando um grupo, né? Sim, sim. Atos 2. E a galera cobra muito isso de você, assim, onde você vai? Rapaz, isso é uma pergunta que ninguém fez, mas é uma coisa que acontece bastante. A rapaziada sempre manda mensagem pra gente, porque nós 3, eu, o Big Ash e o Xizo, a gente meio que queria fazer, lá atrás a gente queria fazer uma banca, só que a gente acabou meio que com muitas coisas, muitas controvérsias que aconteceram, não entre nós, mas coisas da vida mesmo de cada um, aconteceu e a gente não conseguiu se juntar por muito tempo. A gente formou meio que uma banca chamada Bendito Id. Aí a rapaziada sempre esperou, porque a gente fez a música Atos 2 e depois a gente fez uma música chamada Osana. Nós 3 juntos.
Aí a rapaziada se falava, nossa, mano, quando vai ter a música do Bem de Tweed de novo, a gente quer ver vocês três juntos de novo. E até hoje a gente não criou uma outra canção. Mas todos são de BH? Não. O Xizo é do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. O Big Ash é daqui de São Paulo e eu de BH. Que cada um tem sua carreira solo. Sim, exatamente. Mas hoje, assim, ó, a gente voltando na questão da carreira solo e tudo, como é que você vê hoje o mercado? Vamos falar do mercado gospel, né? Querendo ou não, as pessoas olham para você como um produto. Sim. E como é que você se sente e, ao mesmo tempo, você sente falta de ter mais oportunidade nos lugares? Ou você acha que tem muito essa parada de ficar julgando, esse cara não é crente, não sei o quê, esse negócio de trap gospel não existe e tal. Porque a gente sabe da onde que vem né, as referências, claro. Principalmente do trap, né? Sim. Mas eu queria saber de você, assim, o que você sente de tudo isso aí, cara? E cara, consegue levar e falar, não, cara, é isso que eu quero fazer e vou embora. Eu tenho uma certeza. E eu carrego essa certeza junto comigo desde quando eu comecei. O que eu for fazer, eu vou fazer pra Deus. Seja samba, seja reggae, seja trap, seja boom bap, eu vou fazer pra Deus. Essa é a minha certeza. Mas você toca tudo também, né? Graças a Deus, Deus deu esse então talento aí pro menino. É um multi-instrumentista. Exatamente, graças a Deus. E agora eu falo mais sobre a segunda opção que você passou, né? Das pessoas não perceberem que há uma essência nisso, sabe? E julgar, criticar, dizer que não existe, dizer que não é de Deus e tal, e tudo mais, falar que a gente até mesmo não é um cristão, sabe? Isso, de certa forma, machuca, né? De certa forma, deixa a gente um tanto quanto desanimado para continuar, mas não tira a minha certeza. E o que eu mais peço, assim, é que abrace a gente, entende? Abrace o nosso movimento. O 2 metros, o ministério que você segue hoje é qual? Que você frequenta? Eu frequento a igreja chamada Aja, lá em BH. Certo. Né, na região da Pampulha. Ela tem basicamente ela é uma igreja design bem moderno, né? O design dela, tipo, físico, assim, ao ver, é bem moderno, mas os ensinamentos lá são bem tradicionais, por incrível que pareça. Muita gente fala, a igreja da parede preta, pá, aquela coisa toda. Ela é essa aí? Não, mas não é. Nesse pique, é nesse pique, vamos dizer que é nesse pique, mas eu só falo que a única parede preta que tem lá naquela igreja é a parede do telão. Mas lá não é aqueles pastor influenciador, não. Não, tipo, o pastor que a gente tem lá é muito louco, como ele é. Como ele é muito louco. Porque ele é todo estilosão, tatuado, todo estilosão. Mas, quando você ouve ele ensinar, é como se você estivesse vendo um pastorzão de assembleia. Sim. Como se ele estivesse de terno, ensinando uma palavra totalmente tradicional. Mas não radical. Mas não radical, certo. Exatamente. Tradicional, disruptiva, claro, até porque a igreja é totalmente moderna, o design é totalmente moderno, mas a palavra é totalmente fixada naquilo que é mesmo, no tradicional, naquilo que já é ensinado desde muito tempo atrás. E o que realmente me atraiu a essa igreja foi exatamente isso. O fato de eu ter vindo da Assembleia de Deus. Os meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Da Assembleia são mais fechados, São mais fechados, mais tradicionais. Mas eles também, os meus pais, quando vão à minha igreja, né, à minha congregação, eles não se sentem incomodados. Porque o ensinamento que é tratado lá é o mesmo ensinamento que é tratado na Assembleia de Deus. Então não há aquela divisão, sabe? Não há aquela assim, nossa, que igreja é essa? Tal, só tem maluco. Só tem doido. Não, lá a gente é louco mesmo, disruptivo e tudo mais, mas o ensinamento é o mesmo. Você sabe que teve uma época em São Paulo que teve muito black gospel, né? Sim. O que mais teve. Não precisa falar nomes, mas assim, eu já cheguei a tocar na Assembleia de Deus do Brás. E é um bagulho muito louco, né? Porque assim, as pessoas faziam esse evento dentro da igreja e os próprios donos da igreja falavam, eu não quero esse pessoal com esses cabelos grandes aqui dentro, esse povo maluco dentro da minha igreja. Assim, hoje pode falar que nunca falou, mas foi falado várias vezes. Eu imagino. E aí eu vejo assim, eu vejo que a linha da black music dentro das igrejas, ela sumiu. Porque
não só, eu acho que já existia já o Diante do Trono, e depois veio, como que é? Camuel, sei lá o nome, Kemuel. esses grupos mais assim, meio, como que fala, britânico, aqueles louvores britânicos ali. Os famosos worship, né? Que eu acho chato pra caramba, tá ligado? Tipo assim, cara, eu acho esse bagulho de ficar chove chuva, o leão tá gritando, eu acho um bagulho muito chato. Isso é a minha visão, sabe? Opinião. E eu acho que quando as pessoas quiseram rotular a forma que você tinha que cantar o seu louvor, falar com Deus, e a política, quando ela entrou também dentro da igreja, ela fez um buraco. Porque todo mundo ali que vinha naquela linha de black gospel sumiu. Tipo assim, você não encontra mais. Sim. Né? A gente tem um cara que é o Sérgio Saz. Você não vê mais o Sérgio Saz cantando aquelas canções. Tudo bem, mas é evolução, a gente já está em outra... Tudo bem, mas cadê a essência do black gospel que tinha dentro das igrejas? Verdade. Que as pessoas tinham falta e muitos cresceram ouvindo isso e hoje não tem. Sim. Né? Então a gente sente falta, eu acho que a maioria da popularidade que ia dentro que ia nas igrejas, principalmente a galera que é da cultura negra, sente falta disso. Sim. Né? E eu não sei como você se sente hoje, se você consegue ver esse preconceito muito grande que tem dentro das igrejas na relação da música, né? Com certeza, dá pra ver exatamente como mudou radicalmente a parada, né? Agora com a entrada do worship, que diferente de você, eu não acho 100% chato, eu só acho repetitivo pra caramba. Eu só acho muito repetitivo. Mas quando eu falo que é chato, é isso. Aí o fato de ser repetitivo, isso, né? Assim, putz, os caras pegam um monte de músico bom pra fazer tipo uma versão em português da música do cara britânico que vive... Velho. Eu sinto que se há uma fonte de criação na cabeça de cada um ali, que são ótimos músicos, cria-se algo. Ao invés de pegar algo que já está criado e simplesmente traduzir isso. Não, e é fogo, né? Porque assim, a gente... Eu não sei você, chegou uma época, eu lembro até hoje, tem um cara lá na galeria do rock, que eu levava vários discos pra mostrar pra ele, aí um dia ele, tipo assim, de 10 discos de black gospel, cara, ele escolhia 2 e falava assim, puta, os outros parecem música de sertanejo. Olha aí. O cara falou, puta, parece aquelas músicas de sertanejo. E são pessoas que, tipo assim, são importantes dar a sua opinião, porque o cara vive aquilo, né? O cara vende isso, o cara conhece tudo ali. Então chega um momento que os caras já falavam, cara, eu não tenho tanta... para ouvir isso. E às vezes o disco ficava lá na prateleira. Tudo bem, teve um momento também de ter vários grupos de rap mais radical dentro das igrejas, mas também teve muita coisa boa, né? Se passaram vários artistas bons, igual hoje a gente tem o Pregador Lu, a gente tem o Alpiste, querendo ou não, gostando, tem muita gente que fala do Alpiste, mas, porra, olha a evolução que o Alpiste trouxe, tá ligado? Aí veio os outros grupos tudo na mesma, tipo, caramba, mano, o que esse cara faz aí dá pra mim fazer também, vou fazer. Então, vários grupos cresceu. E hoje, assim, em 2025, eu acho que existe muito jovem fora da igreja por falta disso, tá ligado? Cultura, né? De falta de cultura, de falta de mostrar a linhagem da black music e os grupos de rap bom que tem dentro da igreja. Exatamente. Pra você ver, aqui, todo mundo fala, tá vindo hoje, o entrevistado hoje o menino canta trap gospel. Trap gospel? Como assim trap gospel? Já bate na cabeça. Tipo, todo mundo fica, assim, assustado, porque, puta, existe trap gospel? Pô, existe. Existe. Tá ligado? Então, por quê? Porque existe um mundo que a galera não conhece. Exatamente. E quando alguém tenta conhecer, aí vem, né, as lideranças e assusta a maioria. Né? Você pega, sei lá, os donos das igrejas, né? Que a gente fala. Que foi o que acabou com a maioria da música negra dentro das igrejas. Verdade. Eu falo em São Paulo, né? Fora eu não conheço. Mas se tem hoje em dia, tem poucas igrejas hoje que faz essa linhagem Kik Frank, que tem hoje. A maioria é igual a gente tá falando, aquelas músicas chatas, aquelas versão de música australiana, que não sei o quê. É complicado. Até mesmo o groove, mano. O groove, que é composto dos mesmos instrumentos que é usado nas músicas worship, tá? Bateria, guitarra e tudo mais. Até mesmo o groove, assim, é um tanto quanto visto torto, sabe? Começa a tocar um groove na igreja, pô,
a essência é a mesma, adoração. Levantar o nome de Cristo, falar de Jesus e tudo mais, mas só por causa da forma que é tocada, a forma da batida, como é criado, você percebe que é diferente do costumeiro, o pessoal já olha assim, não, esse negócio não é de Deus. É de Deus. Como assim não é de Deus, cara? É uma arte. Deus é o criador dessa arte. Então, como não é dele? Como não é dele? E isso me deixa... Eu tenho basicamente a mesma opinião que a sua concernente à cultura. Falta bastante. Falta bastante. E eu acho que por causa também de algumas lideranças, queima muito essa imagem, né? Quando a gente não está falando de rap, a gente está falando queima a imagem da galera conhecer uma cultura de disco, de rap, de dance que tem dentro das igrejas, e a galera acha que para você é cristão, você não pode ouvir isso, você não pode fazer isso. Né? Mas eu acho que porque os caras colocaram isso. Porque eu acho que o rap gospel, ele tem uma voz tão forte, igual do circular, no modo de dizer, que eles têm medo de você mudar a cabeça do jovem. Então eles sabem que a gente tem o poder de mudar, tá ligado? Claro. De mostrar que existe. E eu acho que também eles perceberam que a forma de você falar assim, cara, você pode usar uma calça larga, você pode usar um boné, isso poderia trazer uma confusão. E aí não tem mais as baladas black gospel dentro das igrejas como tinha antigamente. Seu ponto de vista, o que você vê? O que você acha disso aí? Cara, eu acho que é muito a questão da visão doutrinária, sabe? Uma visão muito doutrinária, assim, de muitos líderes concernente a isso. É claro que os nomes que dão a cultura assustam. Como você disse, a balada, black music, gospel. Muitos líderes vão olhar e falar, o que é isso aí? Isso é de Deus, tudo. Quando na realidade, se for olhar a tradução disso, é só apenas um gênero, a forma que é o festival, o que vai ser entregue dentro desse festival, que é uma música disruptiva, diferente, uma cultura diferente do costumeiro. Mas é uma visão muito doutrinária da parte dos líderes, e isso deixa a gente um tanto quanto deslocado, principalmente nós viemos de uma cultura que é totalmente preta, e o que está sendo entregue é totalmente oposto. Né, da visão deles, né? Exatamente. Então aí acaba que a gente fica um tanto quanto deslocado. Porém, cabe a nós a ousadia de cada dia mais implantar isso. Até porque tinha sido lá atrás e eles, por causa dessa visão doutrinária, foi fazendo se esquecer. Mas não, a gente tem esse espaço, vamos ousar e jogar isso para dentro de novo. Até porque é arte, é cultura, é crescimento de conhecimento artístico dentro da igreja. Se a igreja, sabendo que há um criador de todas as coisas dentro dela, achar que esse criador não criou a arte, aí é sacanagem. Mas, o 26, eu tava pensando aqui, ó. Essa semana, não sei se você tá vendo um burburinho na internet sobre a Baby Consuelo. É Baby Consuelo, né? Isso. Sobre a balada. O que você acha dessa balada que tá meio confusa? E eu vejo que a galera cai matando. É isso que eu tô falando. Aí vem ele mancha o nome cristão e acha que todo mundo pensa da mesma forma, é patife, é safado. Porque eu vejo que hoje existe uma moda, né? Parece, né? Hoje ninguém é mais evangélico. Se pegava 3 anos atrás, todo mundo era evangélico. Hoje ninguém é mais evangélico. Qual a sua visão disso aí, quando você vê assim? Mas vamos ser justo, assim. Porque, assim, às vezes a gente critica, a gente fala, né, sobre... eu acho errado, não sei o quê. E tem gente que fala assim, mas o cara acha errado porque ele não foi convidado para cantar nessa balada. Mas se fosse você teria... Vou contar uma história. Mano, boa. Teve um evento no ginásio da Portuguesa que a gente participou e chama Balada Sky. Certo. Que é dali da rapaziada da Renascer e tudo mais. O nome é Balada Sky. Como que é o nome do DJ lá? É DJ... Ô, Luizão. Acho que ele não vai lembrar. Produção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Aí vai ser até mais fácil. Qual é o nome do DJ lá da Balada Sky, mano? Esqueci o nome dele. Deixa eu ver. DJ MP7. Isso, DJ MP7, exatamente. Conheço. Mano, ele chamou. Beleza, colocou, fez o flyer, pá, mais de tudo lá.
E eu repostei. Mano do céu, pra quê? Pra quê, truta? Repostei no story um tanto de gente. Balada, você vai cantar na balada, isso não é coisa de crente, tudo mais, é coisa de Deus e tal. Falei, calma, calma, deixa eu só ir. E vocês vão ver como Eu é. já cantei numa festa dele. Eu cheguei lá, participamos do evento, um baita quebrantamento, vida se entregando, Sim. voltando para Cristo, oração em todo o tempo, palavras de Deus sendo entregue. Mas o momento de louvor, o momento de cantar, era diferente. Sim. Era o quê? Uma música eletrônica, rap, trap, dança. Principalmente dança, né? Mas havia quebrantamento, vidas voltando para Cristo, pessoas que estavam ali machucadas, saindo de lá felizes. Então, é um bagulho muito louco, né? Que as pessoas tinham que entender, assim. Cara, tem uma balada gospel. Qual que é a intenção dessa balada gospel? Cara, se o jovem ele não tiver uma festa pra ele ir, ele vai... Pra que ele vai... Ele acha que... As pessoas acham que a pessoa só vai pra igreja pra ficar lá pedindo e chorando, esperando um milagre. As pessoas têm que se divertir. Então Deus não seria alegria. Então, tipo assim... Outra coisa também, você falou uma coisa boa. Uma coisa também que eu acho engraçado, né? Outro dia o cara falou assim... Jesus não quer o seu dinheiro. Aí outro falou assim, Jesus... Aí o cara pegou assim um versículo da Bíblia e falou assim, a palavra de Deus fala que Jesus fala que pega tudo e dá aos pobres. Aí eu fico pensando, né? As lideranças, né, maiores falam de dinheiro, né? Não tem humildade, anda de segurança, anda de carro blindado, e eu não vejo eles dando a metade da fortuna que eles têm para os pobres. E aí, eles ficam criticando o carnaval, que eu já penso assim. Sim, sim. Tem duas coisas que a gente tem que entender. O carnaval, ele já virou ele faz parte da história do Brasil. Beleza. Só que, cara, vamos ser sinceros. Você assiste o carnaval se você quiser assistir, e se você vai se você quiser. Eu não assisto carnaval. Eu vejo alguns takes ali, rápido ali, mas eu não sou, assim... Quando eu era cristão, também não ficava julgando quem vai, deixa de ir, entendeu? Porque eu também não tenho tempo para ficar vendo isso ou para ficar indo. Mas a gente tem que aprender a respeitar, tá ligado? Sim, claro. Porque assim, uma coisa que eu não entendo, as igrejas falam mal do carnaval, mas tem a própria bateria dentro da igreja, mano. Sim, como é que sim. o cara tem uma bateria bateria que eu falo é bateria de carnaval. Sim, sim. Dentro da igreja e querem falar mal do carnaval. Eu também fico um tanto quanto... Eu fico um tanto quanto surpreso com essas questões, claro. Vamos colocar essa falta de respeito em si. Até porque, em nenhum momento na Bíblia, você vê Jesus invadindo festas de outras culturas e as repreendendo. Não. Vai quem quer ir, né? Até porque, quando ele transformou a água em vinho, ele estava numa festa. E por que o povo ainda fica... Que era o quê? As bodas de Caná. Então, eu entendo que a questão do respeito é o que eu costumo sempre falar. Você quer ter um modelo de vida cristã, reta e íntegra? Veja a história de Jesus. Jesus foi o maior exemplo e modelo de pessoa a ser seguida. Não tem jeito, é só você olhar a história e perceber que, acima de tudo, fazendo milagre, repreendendo demônios, salvando vidas, curando pessoas, ele respeitava. Ele respeitava. E ele mesmo disse, você quer me seguir? Você quer me seguir? Aí você tem que negar a si mesmo, as suas vontades e me seguir. Se você não quiser, você pode viver a sua vida. A história lá. do cara rico lá, né? Vende Exatamente. tudo, dá aos pobres e me siga. Aí o cara para e pensa e fala, é melhor ficar aqui mesmo. E isso acontece no nosso dia a dia, né? Acontece no nosso dia a dia e acontece em todas as religiões, cara. Eu acho que a questão das pessoas falar só é que também fala do meio cristão, porque as lideranças são muito prepotentes, né? Não sei o quê, vai pro inferno. Tipo, não tem um conhecimento, não tem uma forma de explicar, sabe? Por que eu sou abençoado e você não é abençoado? Né? Tipo assim, eu sou uma liderança. O cara é simples, o cara fala assim, cara, eu tenho, sei lá,
10 igrejas que vai mais de 10 mil pessoas. Eu tenho meu salário ali, então não tem como eu pregar, como que fala, prosperidade e andar de jumento. Ou, tipo, pregar prosperidade e não ter um tênis novo no pé. Tudo bem que exagera. Tem uns caras que andam com tênis de 50 mil reais, sendo que existe um monte... O que os caras não entendem, né, que eu vejo assim, é que tem muitas pessoas que caiu na igreja deles que são pobres, mano. Que vai embora pra casa vivendo da fé mesmo. De chegar lá e Deus tocar no coração e do nada ter uma cesta básica, ter uma comida. Sim, sim. E às vezes o cara fica lá na Disney, ou então o cara tá lá com o dinheiro de quem? Então, tipo, não tem uma explicação da onde vem todo esse dinheiro, Sim. né? E eu acho assim, a gente como músico, né, mesmo que eu não faço mais, eu vejo assim que a gente também é aquele rap protestante, né? A gente também tem que protestar o que é a verdade, é pregar, é mostrar, tipo assim, e eu acho que o que fecha as portas dessas pessoas que protestam contra as coisas erradas é o que sai da nossa boca e a liderança. São os líderes, né? Eles são tipo mafiosos, né? Uma ligação, 5, 6 igrejas, você já não entra mais, você já não toca mais. Ah, esse menino aí é bom, mas não tem a visão que a gente tem. Como é que você consegue lidar com isso aí? Cara, ou você não tem essa briga política dentro da sua visão? Eu entendo assim, cara. Claro que Deus, ele tem riquezas para nós, ele tem prosperidade para nós, ele tem inúmeros ganhos para nós que seguimos a ele. Ele mesmo disse isso. Mas eu entendo que às vezes algumas pessoas esquecem que a própria Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acho que eles esquecem isso. A partir do momento em que eles se tornam tão altivos a ponto de pensar que, pô, é isso mesmo e tal, e esse é meu sistema, essa é a forma que eu vou levar a minha congregação, essa é a forma que eu... Não. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É centralizar Jesus Cristo. Aí quando você percebe que a centralização de Cristo é humildade, simplicidade, paciência, respeito, aí muitas das vezes dá uma queda no que está acontecendo na realidade. Pensar como é a centralidade de Cristo dentro de uma congregação, com a vida que talvez o líder ou alguém que é dono dessa congregação está levando, talvez pode estar sendo um imã do lado errado, né? Não está batendo. Mas quando você perceber que, bom, eu li na Bíblia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ou seja, eu tenho que centralizar Cristo. Então, a partir do momento em que os desejos de Cristo, os desejos de Deus, têm que ser os desejos dentro da igreja, aí você já percebe que não é sobre política, não é sobre muito dinheiro, não é sobre muita coisa, não é sobre coisas absurdas, até porque os planos e os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos, então nada do que a gente faz aqui é do tamanho do que Deus tem para fazer, do que Deus há de fazer, do que Deus já fez. Nem se compara, mas é bom entender que não é sobre o muito que a gente tem aqui na Terra, mas é o muito que a gente vai ter quando Ele vir buscar. Sim. Até porque a própria Bíblia diz, quem acumula muitas riquezas na Terra, poucos são os seus tesouros no céu. Verdade. O 2 metros, uma coisa também assim que eu fico aqui pensando, você que é um cara lá de BH, e BH hoje tem vários artistas, tanto do rap, do funk, e também tem a Igreja Batista da Lagoinha, que é hoje uma referência mundial, né? Porque sim, tem todas as coisas. Como é que você consegue ver, cara, as barbaridades, às vezes, que o André Valadão fala, tá ligado? Ou age. Você acha que... Como é que você consegue, assim, tipo, olhar e falar assim, putz, é melhor não falar sobre esse assunto, ou é melhor se você se colocar ali, porque as pessoas, às vezes, não cobram isso de você por você ser rapper, mano, ou não? Eu gosto muito de expressar opiniões, sim. Mas eu entendo que para um rapper, para alguém que é do rap, onde ele melhor se expressa? No microfone, na caneta. Então, quando eu vejo situações como essa, quando eu vejo situações parecidas, quando eu vejo barbaridades, né? No entanto, o que me resta fazer é orar.
para essas pessoas. E pedir para Deus que tenha misericórdia. Porque muitas atitudes que são agravantes para o evangelho pode trazer situações críticas ao que as pessoas chamam de igreja. A igreja em si. Muitas falácias, mentiras, altivez, egoísmo, sabe? Pode trazer uma péssima imagem para a igreja. E não é isso. E fazer muitas pessoas saírem com o coração partido. Exatamente. E às vezes aquela pessoa está tão revoltada que outras pessoas nunca vão entender e você fala, pelo menos essa mancha não foi eu que fiz. Exatamente. Tá ligado? Mas é assim, eu sinto falta, às vezes, dessa galera do rap também de falar, tá ligado? Não só, tipo, ser justo e cobrar justiça. Sim, sim. Quando eu vejo um André Valadão falando uma besteira, quando eu vejo um Silas Malafaia falando um monte de besteira, tá ligado? E eu vejo também a questão da política, sabe? Esse negócio de bolsonarismo, PT, e fica uma briga, e essa briga, as igrejas fazendo cena com dedo de arma, tá ligado? Tipo assim, perdendo a noção do que é a palavra, né, meu? É complicado, é complicado. É exatamente o que eu disse agora há pouco, é esquecer da centralidade de Cristo. É esquecer da centralidade de Jesus. Quando olham muito para o homem, quando olham muito para o que está acontecendo muito na terra, o que está sendo terreno, sendo que é sempre ensinado em pregações que Deus age no sobrenatural. Se Deus age no sobrenatural, então por que está focado em coisas naturais, cara? Por que focar naquilo que está acontecendo na terra? Tipo assim, não é não ligar. Claro, a gente tem que estar atento às notícias, a gente está atento à política. Claro, isso é óbvio. Mas por que implantar isso dentro de uma cultura, sendo que a centralidade de Cristo já é o suficiente? Falar de Jesus Cristo é o suficiente. Trazer Jesus Cristo para dentro, para perto, é o suficiente. Ou seja, não só o suficiente, mas o necessário. Igreja de Cristo fala de Cristo. A igreja de Deus fala de Deus. E ponto. Não pode sair disso. Não pode ser diferente disso. Igreja. Não pode fazer campanhas políticas, né? Existe outro tipo de campanha que as pessoas precisam fazer, eles não fazem. E querem ficar colocando, hoje a igreja vai apoiar fulano. Cara, tem tipo, que ser transformação de vida. É mais fácil você falar assim, hoje a igreja vai apoiar o 2 metros, que é um cara que está revolucionando, que está trazendo, que está levando a palavra para vários jovens. Porque se você pegar também, assim, o 2 metros, eu não sei quem são hoje os grupos mais de destaque. Eu conheço o seu trabalho, né? Comecei a conhecer seu trabalho, vi alguns grupos que eu vejo que trabalha, mas que eu não vejo igual teve uma geração, que era o Pregador Lu, o Alpiste, o Templo Soul, ou o Raiz Coral, essa galera que chegou a trazer uma multidão para dentro da igreja, né? Que também teve os seus momentos políticos, e um bagulho muito louco também, que foi uma parada que os caras fizeram até música para apoiar o PT dentro da igreja, e começou a arrumar briga dentro da igreja, né? Tipo, cara, eu vou ser sincero pra você, eu não faria. Se alguém me chamasse para fazer uma música para falar mal de partido, eu não faria. Não. Por que eu não faria? Porque eu acho que o nosso jogo não é esse. Uma coisa é você, porque assim, você pegar um lado político, você pode ser, mano, seu lado político pode ser aqui, ó, boca fechada, porque depois, se acontece alguma coisa, você pode cobrar da pessoa. Sim. Tá ligado? E eu não ficaria em cima do muro, eu só não participaria. Não, isso aí não tem nada a ver comigo. Exato. E eu vejo que tem muito grupo que tem essa parada de ficar em cima do muro. Sim. Eu vou dar um exemplo. Não tô falando que os caras do Alcuba ficam em cima do muro. Mas essa semana eu vi na internet, né? Eles responderam 2 perguntas lá e falou sobre uma parada de política. Mano, pra que os caras falaram isso aí, cara? Tipo assim, os caras não se posicionou nem do lado e nem do outro. Sim. Ficou tipo meio termo. Mano, a galera, tipo, massacrando os caras, tá ligado? Mas por quê? Primeiro, o que a gente tem que estar preparado? Pra internet. Sim. Por quê? Os caras que te julgam são pessoas que você não vê rosto. Exatamente. E nem vê alma. Exatamente. Então, você tem que estar preparado psicologicamente
para encarar uma internet. Aonde está o seu público, a sua multidão? Tá ligado? É na internet? Ou tá quando você vai numa igreja, você mostra, né, a diferença do que você faz? Porque se você não tiver psicologicamente preparado para encarar a internet, então nem vai para a internet. Senão você vai se matar. Realmente, mano. E como que você consegue lidar com isso aí? Você já teve algum tipo de cancelamento ou tentaram te cancelar por alguma coisa boba ou besta, assim? Cara, não, porque eu não tenho foco nisso, de verdade. Eu desde sempre entendi que sendo igreja de Cristo, eu tenho que falar de Cristo, mano. Da hora. E eu vejo sempre suas lives lá, com violãozinho, fazendo som e tal. Cara, eu fiquei muito feliz assim, né, do Moraes ter ali descoberto, ali, te encontrado ali. Teve uma época que eu levei até um investidor, né, pra tentar fechar uma parada com vocês. E aí vocês fecharam com a Universal. Eu acho que, Sim. Eu acho que vocês fez o certo, né? Porque também não dá para ficar muito esperando a decisão de pessoas, porque tudo é um sonho e sonho ele também, não que ele tenha um tempo determinado. A gente tem um tempo determinado para fazer as coisas na Terra, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, uma coisa muito louca assim que a gente precisa estar sempre preparado, para levar a palavra e não é como fala, não dividir, né? Não causar divisão, né? Não colocar divisão, é isso. Porque o povo de Deus é um só, pô. O povo de Deus é um só. E quando quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar um povo só, ele não vai buscar dois povos. É um só. O povo dele. O povo dele. E ele vai julgar, né? Não somos nós para julgar, né? Exatamente. Vai haver um momento do julgamento e ele quer um povo só, cara. É um povo só. E qual é esse povo? O povo que coloca ele como centralidade. O povo que fala somente dele. O povo que apresenta ele para as pessoas. O povo que fala do amor dele, da misericórdia dele. O povo que fala da correção dele, porque a correção dele é prova de amor. A própria Bíblia diz isso, que o pai corrige o filho que ama. Então, é exatamente isso. O conserto dentro dele, a vigilância dentro dele, a santidade dentro dele, é falar dele. É isso que Cristo quer quando vier buscar a igreja. Basicamente, ele quer ver um povo que falou dele. Não causou divisão, não causou contendas, mas que causou a união, que é um povo só, o povo de Cristo. Foi ontem que eu vi uma coisa engraçada. Eu ia até falar isso pra você aqui. Eu vi que acho que é a Pix. É a Pix que fala? Eu acho que é isso. Ela tá lançando um desenho e esse desenho é direcionado a Pixar, né? uma menina evangélica, né? E aí o cara falou assim que eles começaram a entender que o mundo cristão é tão grande que eles estavam perdendo de não fazer um personagem cristão. Né? Eu vi isso aí ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, eu não sei se o mundo cristão, ele tá entre guerra entre eles, por causa de algumas gerações que foi criada dentro da igreja, que levou a palavra e hoje não está mais na igreja, né? Você vê lá o pastorzão, né? Que era um puta comediante, um grande comediante, sim, claro. Né? Um grande músico, que também passou por certas coisas que quando eu estava na igreja eu também passei, né? Mas eu sempre tive cuidado sobre a questão de você falar do amor de Cristo, ou falar de Cristo e falar das experiências que você tem dentro da igreja, né, com Deus. Hoje, Dom Smith, eu não vou mentir para você, hoje eu não sou um cara que frequento a igreja, eu não vou mais na igreja, por causa que eu chego, assim, eu vou falar aqui por causa de algumas pessoas, por causa dessas lideranças, mas eu tentar aí chegar na porta da igreja e voltar e falar assim, cara, não dá, eu vou voltar para casa, e volto para casa. Isso é ruim, que é ruim para mim, entendeu? Mas quando eu posso falar de o amor de Cristo para alguém, eu falo de uma forma tipo aqui. Aqui a gente pode falar do amor de Cristo. Sim, sabe? Claro. Eu posso falar, não importa a sexualidade da pessoa, o que a pessoa gosta ou deixa de gostar. Mas quando você mostra para ela que ela tem uma chance como ser humano, não como gosto de materiais ou dinheiro, mas de você estralar o dedo e falar assim, cara, olha para essa luz.
Você não está vendo essa luz? Tá, Deus está te dando essa luz. Olha, você não conseguiu abrir os olhos hoje e conseguiu sair da sua casa para ir trabalhar? Deus te deu mais uma chance hoje. Exatamente. Então, tipo, existe essa forma, né? Que a gente consegue enxergar e levar, mas eu mesmo não consigo mais frequentar onde eu frequentava. Sim, sim. Eu tenho alguns álbuns, algumas músicas que eu estou subindo, né? Que são antigas, estou subindo para o Spotify, que eu acredito, em tudo que eu falo ali eu acredito, mas as lideranças foi o que me machucou. Sim, sim. Mas eu não teria coragem de também jogar pedra, né, em tudo aquilo que Deus me fez eu construir, ou Claro. tudo que eu construí, porque Deus me permitiu, me deu forças para mim fazer isso aí. Claro. Então, eu jamais falaria isso sobre dessa forma, mas a posição das lideranças acho que é o que enfraquece a maioria dos jovens, principalmente jovens, Sim. tá ligado? Nas igrejas. Por isso que o jovem hoje em dia ele cresce e quando ele chega numa certa idade dentro da igreja, ele quer descobrir o mundo, né? Mas ele poderia descobrir o mundo de uma forma mais falar assim, cara, o mundo não é tão ruim assim não, tá? O mundo é bom, você pode ir no McDonald's, você pode ir no shopping, você pode ir não sei aonde, você pode conhecer uma pessoa que às vezes aquela pessoa ela não é evangélica ou ela não é cristã, mas ela pode mudar a sua vida. Sim. E não colocar o mundo como se fosse um mundo de terror ou um mundo proibido. Aí o que acontece? Tudo que é proibido, todo mundo quer descobrir, mano. E aí o que acontece dentro da igreja? Quando a galera começa a ter uma certa idade, acabou, mano. Elas nem sabem o que é igreja mais. Não adianta você encontrar ou falar. Porque você pegou e fez o quê? Você falou, ó, aquilo ali é proibido. A palavra proibido, acho que é a palavra que faz todo mundo, tipo, falar assim, não, é o proibido, então é isso que eu vou. Infelizmente. O mundo é assim. Putz, o mundo é de terror? Putz, então eu quero ir lá conhecer o mundo. Acabou. O mundo, exatamente, o mundo oferece, realmente o mundo oferece coisas boas. Mas aí que tá, vai do seu caráter e daquilo que você aprendeu. Sim, mas eu falo assim, o jovem, quando ele tá com aquela cabeça que ele não enxerga nada, é igual montanha-russa. Você fala assim pro cara, ó, cara, montanha-russa é assustador. Mas tem gente que paga pra ir pra ver se ela é assustador mesmo, tá ligado? E vai uma vez com o coração na boca, volta e fala, não, eu quero ir de novo. Em busca da adrenalina, né? Em busca da adrenalina. Em busca da Porque adrenalina. quando você é jovem, você tá atrás de quê? Adrenalina. Em busca também, e exatamente, o que pode ser beneficente à pessoa pode ser também crucial. Sim. E é aí que entra a questão da criação em sabedoria. Sim. Tanto que a Bíblia diz, pô, ensinai os seus filhos no caminho que devem andar para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam e não se desviem. Sim. Ou seja, tem um caminho certo a ser ensinado. Não é um caminho que te traz, vamos colocar assim, restrições. Não é sobre restrição, é sobre sabedoria. Você criou o seu filho em sabedoria, quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Sim. Ele vai se lembrar, pô, meu pai me ensinou tal coisa, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. Eu tô nessa área onde pode acontecer tal coisa, mas eu tô esperto. Tô esperto. Se porventura acontecer alguma coisa, eu sei para onde eu posso recorrer. Sim. Eu sei para onde eu posso achar o meu socorro, achar meu ponto de paz, mas infelizmente, toda a fase adolescente tem o seu momento sério. Sim. De conhecer coisas e acabar se frustrando, acabar caindo num momento ali chato e entender que não era o lugar dela, não era o lugar dele, mesmo que o mundo ofereça inúmeras coisas boas. Sim. Mas essa tal cegueira é o que traz a frustração da pessoa. Por não ter tido vamos colocar assim, um guia, sabe? Alguém que ensinou ela até chegar a esse momento de sabedoria, de crescimento, tanto espiritual quanto físico. Então, ao mesmo tempo que é legal por conhecer essas coisas, é chato quando vem a frustração. Mas sempre tem um lugar a se recorrer. E esse lugar, você sabe onde é que é. Luiz Neto, fala sobre as suas referências musicais. Cara, eu tenho... Como eu sou cristão desde berço, né? Lá no passado, eu gostava bastante de consumir as músicas cristãs a ponto de me inspirar, começar a escrever, né, e tudo mais. Eu escutava bastante o próprio Tom Carf,
o Thales Roberto, Ademar de Campos, que é um cara De Campos, muito bom. dinossauro, assim, basicamente, da música gospel brasileira. João Alexandre, deixa eu ver aqui, Matos Nascimento. Muitas pessoas que eram baita referências lá Nossa, atrás. Matos Nascimento é... E eu sempre escutava esses caras, a minha mãe também vem do Álvaro meio Tito. pentecostal. Ó, Álvaro Tito. Ótimo bom, nome né? que você me lembrou. E minha na linha mãe- do rap gospel, assim, quem que Mano, você na escutava? linha do rap eu escutava muito Apocalipse 16, mano. Moleque, de Qual 2000, álbum que você né? gostava mais? Mano, Ali tinha álbum, hein, mano? mano, ali tinha, viu? Tinha velho? não, tem, né? Ali tem. Ali tem. Aí tem o Segunda Vinda Cura. Mano, esse é brabo. Aí ele tem a... Nossa, o bicho tem... É enciclopédia, Arrependas. viu? É enciclopédia. Mendes é da hora. Mendes é É brabo. o primeiro álbum, né? Isso aí, Primeiro né? álbum. Esse cara é enciclopédia. O Pregador Lu também, após ele ter saído Sim, também sim. do APC, Sete Taças. 7 Taças. O Único e Incomparável também é muito brabo. Qual? Único e Incomparável, uma canção muito braba dele. Ah, sim, sim. Muito braba. E da geração nova? Mano, o que me inspirou, eu falo que foi um cara que me inspirou a fazer o que eu faço hoje, que é o trap, que é o Bruno Ramos, mano. Bruno Ramos. Não conheço, não. Mano, vale a pena conhecer, porque o moleque é brabo. Ele é brabo. Eu tinha conhecido ele em 2016, 17, que foi quando teve a ascensão do trap secular, pô, Young Thug, veio também o Travis Scott. Mas é essa do gospel, rapaziada esse. toda. Mas ele é do gospel, Aham. o Bruno Ramos é do gospel. E do gospel, assim, sem ser gospel, quem que você é? Mano, Você não escuta ninguém? Eu não costumo escutar. Aham. Mas lá no passado, né, no início da ascensão do trap aqui no Brasil, quando chegou, né, e depois do história do Rafa Moreira e tal, né, que veio em 2017 e tudo mais ali com o Faz Só e tudo mais, essa música que ele lançou e tudo mais, justamente veio as referências gringas, né? Uhum. O próprio Young Thug, Aham. o Travis Scott, aí veio o Drake também. Mas o XXXTentacion. circular é o Rafa Moreira. Não, o secular, claro que é o Rafa, né, mano? No Brasil não tem como falar o outro cara que basicamente trouxe o trap pro Brasil. Não tem como falar assim, não tem como não lembrar do Rafa Moreno. O 2 metros. A gente tá encerrando, certo? Cara, tenho que te Tamo agradecer. Deus abençoe. Muito Deus abençoe, obrigado. mano. Né? E é isso, rapaziada. Episódio King Cash 2 metros. Tamo junto. Valeu!